E aí que foi que eu comecei a efetivamente estudar, né, pelos materiais do Estratégia e fazer uma preparação mais imersiva. E aí que eu comento que é aí que eu fui ver o que quero estudar para concurso de verdade. Mas o que realmente fez com que eu conseguisse resultados foi ter um estudo estratégico. Tem cursos que levam você a chegar mais rápido. Tem material que faz você chegar mais rápido, tem métodos que fazem você chegar mais rápido. Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais.
aí que foi que eu comecei a efetivamente estudar, né, pelos materiais do Estratégia e fazer uma preparação mais imersiva, e aí que eu comento que é aí que eu fui ver o que quero estudar para concurso de verdade. Mas o que realmente fez com que eu conseguisse resultados foi ter um estudo estratégico. Tem cursos que levam você a chegar mais rápido. Tem material que faz você chegar mais rápido, tem métodos que fazem você chegar mais rápido. Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Berenice Dias e eu passei pelo que vocês estão passando. Então eu quero, primeira coisa é empenhar a vocês a minha solidariedade. Este período em que nós estamos buscando, nos preparando para alcançar um sonho. Eu até separei para vocês darem uma olhada nisso que eu ganhei essa semana. Lembrei de vocês. Você é o seu único limite. E acho que neste momento em que vocês estão passando, vocês sempre têm que se lembrar disso. Eu queria transmitir para vocês este sentimento de empoderamento que vocês têm este privilégio de estar, buscando alguma coisa com todas as possibilidades, né? Se preparando, fazendo curso, estudando, e tem uma coisa que às vezes parece muito chata, mas que é muito verdadeira. Nós temos que abrir mão do resto. Não tem outro jeito. Não adianta a gente ficar com pena da gente mesmo, achar que o dia está lindo e vocês estão sentados estudando, não adianta todo mundo chamar para festa, porque tu vai perder tal festa, tu não vai fazer tal viagem. Não vai fazer. Qual é o sentido que é necessário, né, se ter? Isto é temporário e isto vai passar. No momento que passar, eu vou voltar a viver. Acho esse é um sentimento muito bom. Porque, claro, vocês estão entrando para fazendo concurso, onde tem um número maior de candidatos do que vagas, ou seja, uma certa competição, que nem sempre assim, quem entra são os melhores, mas a gente não pode brigar com a gente mesmo. Depois, assim, se o resultado não sai aquilo que a gente imagina, fica assim, mas eu podia ter estudado mais, eu podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter ficado namorando e tal, em vez de namorar, ter estudado. E este é um sentimento ruim. Ao menos a gente diz, não deu desta vez, mas eu dei tudo de mim. E eu vou continuar dando. Isso serve de gás para a gente, eventualmente, continuar buscando. Então, assim, era essa experiência que eu queria passar para vocês. Eu fiquei estudando para o concurso da magistratura. Eu fiquei estudando 1 ano, sem a mínima chance de fazer o concurso. Porque mulheres não
não era homologada a excursão, nunca tinham feito concurso para magistratura. E todos assim, mas que bobagem, tu estudar desse jeito, tu não tem fim de semana, uma vez fui com a minha família para a praia, mas tu não foi no mar nenhuma vez. Não, não fui no mar nenhuma vez, eu vim aqui foi para estudar, então eu fico estudando, né? Eu tenho que estudar. Ah, aniversário, não, não foi nada. Eu fiquei... mas eu disse, bom, mas e se tu não fizer o concurso? Não deixarem tu fazer? Eu disse, bom, e se deixarem eu fazer? Eu, ao menos, não posso assim, pagar um mico nessa história. E para encerrar né, eu vou contar para vocês a história da minha filha. A minha filha acabou seguindo os meus passos, ela é juíza já há 10 anos, agora ela está em Rio Grande, na vara da violência doméstica, ela gosta muito do que ela faz, e ela também, sabe, fez toda uma programação, dividiu matérias, pendurou coisas pela casa, enfim, e com muita determinação, com horário para levantar, se vestir, começar a estudar a tal hora, dividindo tudo. E ela morava sozinha e ela tinha um gato. E a veterinária disse, quando ela começou lá a estudar, ela disse assim, olha, tu precisas escovar o gato 3 vezes por semana durante 10 minutos. Ela fez as contas, quanto tempo isto ela ia gastar escovando o gato. Sabe o que ela fez? Ela deu o gato. Então, assim, gente, para fazer um concurso, eu sempre digo assim, a gente tem que dar o gato. Então, tem que abrir mão de muita coisa. E vocês que estão buscando uma carreira jurídica, hoje é um dia especial, né? A gente está tentando para isso, estamos começando hoje, o primeiro dia considerado o mês da advocacia, dia 11 é o dia da advocacia. A Constituição da República diz lá que a advocacia é indispensável para a justiça. Seja a carreira que forem abraçar, seja o concurso que forem fazer, isto precisa estar muito, muito presente. E vejam que eu falei sempre em advocacia, eu não falei em dia do advogado, o mês do advogado, não. Porque essa é uma campanha que eu estou fazendo junto com o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu sou vice-presidente, o maior Instituto de Direito de Família do mundo, que nós estamos fazendo buscamos, diante da ordem, também da magistratura, enfim, pedindo que se trocasse o nome, em vez de Ordem dos Advogados, Ordem da Advocacia Brasileira. Porque quando foi criada a ordem, não existiam mulheres, justificar a expressão, hoje em dia as mulheres representam 53% dos advogados deste país. E esse achar que o masculino nos identifica, não nos representa, não, só nos invisibiliza. E acho que esse é algo que nós temos que buscar para ter esse espaço, porque nós temos esse compromisso de provocar esse tipo de mudanças, principalmente quando nós estamos hoje falando em direito das famílias assim, famílias no plural. E esta essencialidade da justiça sempre leva assim ao questionamento, mas que justiça? Será que é a justiça que está na lei? Será que é o que está escrito nos códigos? Será que os profissionais têm que, ao serem procurados por alguém, procurar uma resposta dentro da lei? E se tem não resposta, diz assim, não, então não tem direito, porque a lei não prevê nenhum direito para o senhor, para a senhora, enfim, então não tem. Tá? E será que o juiz é a boca da lei, como diria Montesquieu, a bouche de la loi? Não. Em primeiro lugar, a lei não consegue prever todas as possibilidades. E em segundo lugar, nós estamos conhecendo muito mais de perto o nosso legislador. Não é? Passamos vendo esse protagonismo escandaloso, né, de
toma lá da cá, para aprovar uma lei de interesse nacional, é só trocando por cargo, por ministério e tal. Algo cá entre nós vergonhoso, que não é de agora, é de todos os tempos, só que agora a gente está mais presente com esta. Então, assim, ó, qual é, no fundo, o compromisso do legislador, que é dele a responsabilidade de fazer a lei, ele foi eleito pelo povo, então ele representa o povo e ele tem essa legitimidade. E a sua legitimidade é bom para fazer uma regulamentação da sociedade. De que forma? Para garantir as regras constitucionais. Neste garantir as regras constitucionais, tem um grande compromisso, que é de buscar que seja atingido o princípio da igualdade. Para isso, o que precisa? Né? Olhar com atenção, dirigir um olhar mais atento aos segmentos da nossa sociedade, que não é que sejam minorias, porque nós mulheres não somos minorias, mas somos invisibilizadas, sabe? Somos alijadas. E este é um movimento fundamental que o legislador deve fazer, assegurar para todos os segmentos, mulheres, LGBTQIA+, negros, índios, enfim, para que se consiga, pessoas com deficiência, pessoas sem condições econômicas, bom, que tenham a mesma igualdade de oportunidades, a mesma, então, igualdade de direitos. Só que, em primeiro lugar, o legislador não faz. Não faz porque abraçar determinadas bandeiras pode, eventualmente, comprometer a sua reeleição. E esta é a única preocupação do nosso legislador. Digo isso dentro do Congresso Nacional, mais de uma vez eu já disse isso. Teve parlamentares que se afastaram da sala, eu disse, tudo bem, né? Se serviu a carapuça, tá bem. Mas todas as vezes, né, que nós procuramos, quer deputados, quer senadores, em busca, sabe, de alguma regulamentação de alguma situação, enfim, que às vezes está consolidada na jurisprudência, mas não está legislado. Não, doutora, imagina, se eu for abraçar essa sua causa, eu vou perder minha reeleição. O meu eleitorado é conservador, como é que eu vou buscar o reconhecimento dos direitos dos gays? Em primeiro lugar, tem gente que vai achar que eu sou gay, sabe, e eu não vou conseguir me reeleger. Gente, isso não é ser um legislador. Então, o que existe, o que acontece por esta pouca apetite e pouca competência do nosso legislador? Buracos, vácuos, lacunas no sistema jurídico. Aliás, não tem como não ter. Então, se não está na lei, não tem direito. A falta de lei, será que significa ausência de direito? Eu comecei a falar nisso. Quem não me conhece, eu resolvi ser a protagonista da busca do reconhecimento dos direitos da população LGBTQIA+. Criei a expressão homoafetividade para mostrar assim, bom, se família é uma relação de afeto, eles também são uma relação afetiva, então famílias homoafetivas também merecem a tutela jurídica. E nesta saga que eu levei muitos anos batalhando até chegar ao que se chegou, o Brasil ser o primeiro país do mundo, né, a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sempre a argumentação era essa: não existe lei, não, a Constituição Federal fala em homem e uma mulher, não, por puro preconceito. E eu sempre disse, não, a falta de lei não significa ausência de direito. Aliás, a própria lei traz esta solução para essas lacunas. Está lá, no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei de 1942, que diz que na falta de lei, o juiz tem que julgar. Ou seja, ele não pode se omitir, ele não pode declarar extinto o processo por falta de possibilidade jurídica do pedido, porque simplesmente a pretensão veiculada, ela não tem previsão legal.
a lei ainda dá o caminho. O que tem que fazer? Aplicar um instituto mais parecido, mais semelhante, o que mais se aproxima. Né? Os princípios gerais do direito, que nada mais são do que os princípios constitucionais, que a Constituição nossa é encharcada de princípios. E os costumes. E o que são os costumes? Os costumes, gente, não é aquele conceito equivocado que anda cada vez mais efervescente. Que os costumes é como as coisas sempre foram. Sabe? Que desse conservadorismo retrógrado que está tomando conta do mundo inteiro e do Brasil, aqui no Brasil, pelo crescimento dessas igrejas pentecostais. E não, os costumes quais são? É o costume de hoje, dos dias de hoje. Como é que a sociedade está nos dias de hoje? É fotografando esta realidade que é necessário esta colmatação dessas lacunas. E se tem um ramo do direito que é mais sensível às mudanças sociais, é o direito das famílias. Assim, direito das famílias, não direito de família. Se falava em direito de família, o Código Civil fala em direito de família, sabe? Quando a família era uma só. Quando a família era a fruto de um casamento. Essa era a família. Tudo que não fosse, todo tipo de relação, que tivesse a duração que tivesse a quantidade de filhos que tivesse, e que não correspondia ao modelo, não passasse pela chancela do Estado, não era nada. Não, mas, olha, até achava que eles eram casados, viveram juntos muito tempo, tinham filhos, ele até batia nela e tal. Tem o papel da lei. Não tem o papel da lei. Então, não é nada. Quer dizer, a lei tenta impor um comportamento das pessoas se mantenham dentro dos casamentos. Só podem constituir a família através do casamento. Fora disso, não é nada. Sabe? Antes, até 77, as pessoas nem podiam se divorciar. O casamento era indissolúvel. Para sempre, na pobreza, na tristeza e na doença. Gente, sabe? Isso é mais praga do que outra coisa. Só que assim, a lei, a Constituição dizia que o casamento era indissolúvel, mas tinha o tal do desquite. Desquite, as pessoas podiam se separar, mas não podiam casar de novo. Como assim? Não podia. Porque estava mantido o laço do casamento. Só que as pessoas ficam atrás da sua felicidade. As pessoas saem de um relacionamento e começam outro. Não podia casar, mas as pessoas, né, buscavam, constituíam novas famílias. E vejam, a lei sempre foi punitiva. Eu acho que aí está a grande responsabilidade nossa, dos profissionais da doutrina, na construção de respostas. Levando em consideração as circunstâncias que escapam da previsão legal, mas que atendem ao princípio ético da justiça. E vejam, este não reconhecer, não admitir, não emprestar efeito a essas situações, simplesmente traz resultados perversos. E nós temos exemplos históricos. Veja, os filhos ilegítimos, assim considerados os filhos de um homem casado fora do casamento, sabe? Tinha um rótulo de legítimos. O coitado do filho de legítimo não fez nada, né? Se alguém fez alguma coisa, foi o pai, né? Que teve uma aventura extramatrimonial, que foi infiel, que descumpriu o dever de fidelidade, enfim, né? Sabe? Mas quem é que sofria o pato? Era o filho, que não podia ser reconhecido. Então não tinha direito ao nome, à identidade, direito a alimentos e direito à herança. Vejam, se conviveu com isso, e a justiça conviveu com isso há anos. A pessoa via a Constituição da República depois, sabe, de construções jurisprudenciais, dizer que filho não tem adjetivo, todos os filhos são iguais, né? Não tem escapatória, é filho.
Isso não é só com relação à filiação. Vejo que na relação de conjugalidade também. Ou é casamento ou não era nada. Então, com o rótulo de concubinato, e a palavra concubina para a mulher sempre foi algo extremamente pejorativo, né? Essas uniões constituídas sem o matrimônio, concubina. E o que isso era? Nada. Não tinha direito nenhum. Anos vivendo junto, anos construindo patrimônio, que como sempre até hoje normalmente fica no nome do homem, enfim. Quando se separava, quando morria, nada. Vejam que a justiça, em face dessa restrição legal, que tentou impor uma pauta de conduta para as pessoas, sejam fiéis, sejam leais, fiquem dentro do casamento, sabe? Fez legiões de pessoas, de mulheres e de crianças famintas. Não tinham nada, sabe? Fugirem deste modelo eventualmente convencional. Essas mudanças começaram por algumas circunstâncias sociais, né? Acho que talvez mais emblemático tenha sido o surgimento dos métodos contraceptivos, onde aquela qualificação da mulher que era feita pela sua virgindade, a virgindade sempre agregou valor, uma grande adjetivação das mulheres, né? Pelo culto da pureza, da castidade, isso sempre foi em face do não exercício da sua sexualidade. No momento que surgiu esses métodos contraceptivos, se rompeu esse tabu da virgindade, as mulheres adquiriram, e a partir daí vem o movimento feminista, ingressa as mulheres no mercado de trabalho, com todas as dificuldades que ainda persistem e tal, mas houve uma mudança na sociedade, e essa mudança na sociedade acaba se refletindo nos vínculos familiares, nos vínculos de convivência das pessoas. E com todas essas mudanças, vejo que o nosso legislador ele não acompanha. Chegou a vir a Constituição da República, que alargou o conceito, chamou de entidade familiar, não só o casamento, mas também o que chamou de união estável, que era antigo concubinato, e também a família solo. Todo mundo chama de família monoparental, mas eu acho um termo péssimo, que é um dos pais com os seus filhos. Então, mesmo tendo havido na Constituição da República, do ano de 88, feito este alargamento conceitual, por isso que eu digo que família agora é um conceito plural, houve uma resistência muito grande por parte da justiça de dizer, não, tá, a Constituição diz que é família, então venha para dentro das varas de família. Não. Foi precisar uma lei em 94 e outra lei em 96, para repetir o que a Constituição já tinha dito. A competência das varas de família, assim, uma entidade se aplica a toda a legislação de família, direito de família e direitos sucessórios e tal, nesses relacionamentos. Só que a Constituição juntou segundo a Giselda Hironaka, um pendurículo dos mais inúteis da nossa Constituição, que é recomendar que a lei facilite a conversão da união estável em casamento. Isto gerou o conceito que se generalizou de que, a união estável é uma família de segunda categoria, que lhe salve ao casamento. Tanto que vamos facilitar para que esses que vivem, no segundo plano, venham para dentro do casamento. E essa foi tão forte, essa tentativa de hierarquização, que ele acabou levando o próprio Código Civil, que é de 2002, a tratar de uma maneira diferenciada casamento e união estável. Em primeiro lugar, quando foi feito o projeto do Código Civil, foi antes da lei do divórcio na China. E ele foi sendo remendado, e como toda a plástica nunca fica como ele deveria ficar. E trouxe de reboque a união estável, ao casamento dedicou 170 artigos, para a união estável 5, enfim, mas deu um tratamento péssimo para a união estável no âmbito do direito das sucessões. Então, assim, a lei fez essa desequiparação. Desequiparação, que com base nessa aparente discriminação levada a efeito pela Constituição. O movimento criativo
Isso eu vou atribuir muito ao IBDFAN, né, que fez toda uma revolução no âmbito do direito das famílias. Nós temos o direito das famílias mais evoluídos do mundo, porque o IBDFAN, que existe há 27 anos, enfim, eu convido todo mundo a participar, mesmo agora em fase de concurso, porque recebe jurisprudência diariamente, enfim, não demanda muito. Congresso não dá para ir, mas receber as publicações é significativo. Abre com esses... Bom, então, se família não é mais só do casamento, também é união estável, sabe? E também a família, um dos pais com seus filhos, onde é que está o conceito de família? Porque antes família era casamento, isso, sabe? Aí vocês veem assim, o que é a força da doutrina e a busca de resultados no âmbito do Poder Judiciário por parte dos advogados, né? De quem bate as portas do Poder Judiciário trazendo as demandas que lhes são trazidas. E onde é que está o conceito disso? Eu acho que essa foi a grande sacada, né? Família é uma relação de afeto. Isto gera direitos e gera obrigações. Nada disso, independentemente da sua formação. Com base neste que se transformou em um princípio de inserir o vínculo da afetividade no âmbito da tutela jurídica, né, como geradora de direitos e de obrigações, ele não se instalou exclusivamente nas relações de conjugalidade, não. Ela também se espraiou para o vínculo da parentalidade. Historicamente, quem era pais, né? A mulher que paria e o homem que entrava com material genético. Isso, ou a adoção. É um instituto antigo, sabe, que sempre existiu, porque como a naturalização da ideia da maternidade é tão imposta às mulheres, que quem não conseguia ter filhos sempre se sentia muito alijado, sempre muito cobrado. Então a adoção sempre foi cercada de muito mistério, de muita mentira, de muito segredo, para ninguém ver, saber que aquele filho não era filho dele. Então sempre as pessoas procuravam adotar crianças que sejam a sua imagem e semelhança. Mas fora dessas duas situações, não havia vínculo de parentalidade. Pais eram esses, né? Só que, e aí é que está o grande protagonista, né, que eu sempre acho, da advocacia como um todo, né? Aí entra a Defensoria Pública, entra o Ministério Público também, de buscar uma resposta na justiça que atende ao interesse de alguém. Uma jovem que foi criada pela madrasta, porque a mãe morreu no parto. E o pai passou a viver com outra pessoa que criou. Depois que ela completou a maioridade, ela foi buscar um advogado. Eu queria constasse na certidão de nascimento o nome da minha madrasta. Mas ela não queria ser adotada pela madrasta, que há essa possibilidade de adoção unilateral. Porque eu queria que ficasse o nome da minha mãe, porque a minha mãe morreu. O desejo dela era isso. E o advogado não se limitou a dizer, não, isso não dá, não, isso aí não existe. Vai para casa e sossega o leão. Ou tua madrasta te adota, ou tu vai ficar com o nome da mãe. Não, trouxe toda esta construção da responsabilidade do cuidado, enfim, e foi a primeira decisão, isso foi lá no ano de 2000 e... Deixa eu olhar aqui para não dizer que eu não... De 2000, que houve o reconhecimento desta filiação socioafetiva. E admitiu a possibilidade que na certidão de nascimento dessa pessoa constasse o nome das duas mães. Com base no quê? Uma interpretação inteligente do artigo 1593 do Código Civil, que diz que o parentesco
é natural ou civil, conforme resulta da consanguinidade ou de outra origem. Que outra origem pode ser? O vínculo da afetividade. Bom, e a partir daí é que se passou a reconhecer a possibilidade da constituição de vínculos parentais, independentemente da verdade biológica, fruto desta convivência. E outras daí realidades começaram a surgir. Por exemplo, que agora é uma realidade muito recorrente, que pais se separam, os filhos ficam, não se fala em guarda, gente, ficam residindo, tem uma residência fixa com um dos genitores, que eu acho isso uma bobagem, confesso para vocês que eu acho que a criança não precisa ter uma residência fixa. Quando está com o pai, a residência dela é do pai. Quando está com a mãe, a residência da mãe, mesmo que fique um fim de semana com o pai, o resto da semana com a mãe, não interessa, a criança tem duplo domicílio. Então, eu já escrevi sobre isso. Mas assim, está residindo com um e começa a conviver com o novo companheiro ou companheira do pai ou da mãe. Veja que se constitui aí um vínculo de natureza afetiva. Mesmo que essa criança conviva com o pai e tal, e o pai paga alimentos e tal, também ela mantém isso. Ela não constitui um vínculo de filiação. Essa pessoa não ajudou, não criou, não educou, não isso sim. E como não reconhecer, juridicidade nessa relação? Como não emprestar efeitos jurídicos a esse cuidado que teve? E no momento que houve esta possibilidade, veio que surgiram várias outras coisas. Por exemplo, o dever de cuidado. Se passou a falar em abandono afetivo, algo que não está na lei. Mas, de fato, se os pais têm, independentemente de conviverem ou não com as mães, tem dever de educar, de cuidar, de zelar pela educação, não sei o que, não é só pagar alimentos. Se ele descumpre isso e não convive com o filho, ele descumpre um dever. E este dever, ele tem que ser punido por descumprir. Porque se tem uma obrigação na lei, isso não gera consequências jurídicas nenhuma. E foi assim que, depois de 12 anos batalhando na justiça, o Rodrigo, o presidente do BD, foi conhecer o reconhecimento, conhecer o reconhecimento é bom, né? A imposição de indenização por abandono afetivo. E tem mais, tem essas formas de reprodução assistida, que vejo que tem mais pessoas que participam do processo reprodutivo. Qualquer pessoa pode ser pai, pode ser mãe, sem entrar com material genético nenhum seu. Nem está doando óvulo, nem carregando na barriga, nem esperma, nada. E o filho ser de quem planejou esse filho. Só que nessas formas existem outros participantes. E essas outras pessoas que participam, que aliás eu também não sei por que existe essa restrição, que para mim ela é até inconstitucional e foge da competência do Conselho Federal de Medicina, dizer que essa barriga de aluguel não pode ser paga, quando na maioria do mundo pode, porque é uma atividade de risco, inclusive, cheia de limitações e de transtornos, enfim. E tem outras pessoas que participam. Mas assim, o participar, mas eu advoguei o primeiro caso no Brasil em que houve o reconhecimento, que eram duas mulheres que vivem juntas há muito tempo, que queriam ter filhos, queriam ter um filho, e tinha um amigo de uma delas que queria muito ser pai, e se prontificou a doar o material genético, mas ele queria assumir a paternidade. Até fizeram laboratórios, se mudaram de casa para morar perto um do outro. Na casa de um tinha o quarto do casal, no quarto das mães estava o quarto do pai, enfim. Quando nasceu a menina, eles registraram o nome da mãe que gestou e no nome do pai. Só que a outra, até que tinha sido fornecido o material genético, independentemente desse fato, ela era mãe. O projeto parental era dela e da esposa. E eu
sem nenhum antecedente, bom, fui buscar na justiça a possibilidade deste reconhecimento, né? Dessa dupla maternidade junto com uma paternidade. Busquei o reconhecimento de uma filiação socioafetiva desta mãe dizendo que o projeto do filho é deles. Então, vejam que houve todas essas mudanças, mesmo dentro dessa lei que não acompanha, que não vai, sabe? Mas que precisa ter, em primeiro lugar, se conhecer, a gente precisa conhecer, estudar e ter coragem de ousar, sabe? Na construção de situações que melhor atendam a realidade da vida como ela é. E eu não estou dizendo que a gente esteja assim, vivendo no maior dos mundos, ou no melhor dos mundos. Ai, o Brasil maravilhoso, enfim, a justiça do Brasil. Aliás, eu acho uma injustiça dizer que é da justiça do Brasil que tem essa evolução toda, né? Eu acho que são os grandes protagonistas disso, são aqueles que buscam, são os advogados que buscam esse resultado, porque a justiça ela é inerte, ela não age sem ser por um impulso do advogado. E não, porque apesar de todas essas avanços, vejam que este ranço ainda persiste. Nós ainda precisamos ter presente a necessidade de agirmos para ver se buscamos respostas, né, a situações que existem. Tá mais do que comprovado, até com os exemplos que eu trouxe aqui, que negar, dizer que não viu, jogar para baixo do tapete, não faz nada desaparecer. Dizer que filho legítimo não podia ser reconhecido, não fez os filhos sumirem. Quase sumiram talvez por fome, mas não sumiram. Que as famílias fora do casamento não podiam ser reconhecidas. Nunca fez ninguém deixar de procurar felicidade. Mas existem outras estruturas de convívio e que existem. E que assim, nós até estávamos bem adiantados, né? Começou pela Justiça Federal a admitir, na hipótese, que é uma realidade que existe, famílias simultâneas, multiconjugalidades, né? Famílias simultâneas e famílias poliafetivas, simultâneas que moram em lugares separados, casas separadas, cidades separadas, independentemente se uma sabe da existência da outra ou não, acho que isso não interessa, basta que atenda os requisitos legais, pode ser um casamento e uma união estável que tenha as características de união estável. Não estou falando amante, aqueles relacionamentos fugazes e tal, casuais, sabe, sem nenhum tipo de comprometimento de natureza afetiva. Estou falando de união estável. E presente esses dois, dá para alguém dizer que isso não existe? Estava se avançando. Tem dois temas dos enunciados do Supremo Tribunal Federal, o 526 e o 529, que diziam que pensão previdenciária era dividida entre o cônjuge e a companheira. Só que, entrando dois ministros terrivelmente evangélicos no Supremo Tribunal Federal, houve um revertério. E, em nome do princípio da monogamia, que não é um princípio, simplesmente dizer não tem direito a nada. Vejam como é exatamente a mesma trajetória, né, que foi imposta às famílias extramatrimoniais, às uniões homoafetivas, que não tinham reconhecimento nenhum, as raras ações estavam nas varas cíveis, tratadas como uma sociedade de fato, como uma sociedade irregular. Não dá para fazer analogia numa relação afetiva com uma sociedade, a não ser com um vínculo familiar. Está se impondo, de fato, a mesma coisa. Com que finalidade? Eu confesso para vocês que eu acho que é protetiva ao homem. Porque quem tem duas famílias sempre é o homem. Historicamente. Eu nunca vi mulher ter
uma família simultânea. Sei que mulheres que têm amantes, às vezes amantes por muito tempo, mas amante não é a mesma coisa. Esta situação que persiste. Mas não são só essas. Veja assim, a dificuldade que a gente tem de limitar os nossos conceitos a alguns paradigmas legais ou sociais. Por que se vai considerar, por exemplo, como uma entidade familiar simplesmente aqueles vínculos que têm alguma relação de conexão da ordem da sexualidade? Bom, em primeiro lugar, família solo não tem, seriam relações incestuosas, mas é uma família. Isso até está na Constituição. O Código Civil esqueceu de regulamentar, mas estão lá. Tá? Por que, por exemplo, duas irmãs que vivem juntas, uma vida inteira, uma cuidando da outra, sabe? Construindo alguma coisa, enfim. Como irmãs. Será que elas não têm, para usar o conceito da Lei Maria da Penha, que até foi cunhada pelo IBDFAM, uma relação íntima de afeto? Nada de sexo, fraternidade. Será que quando uma dessas morre, a outra não terá direito, por exemplo, real de habitação? Não tem o direito de ficar, por exemplo, com uma herança, sabe? Algum benefício previdenciário dessa outra irmã? Será que tem que dividir o eventual patrimônio com todos os outros irmãos que nunca deram nem bola para aquelas duas irmãs? Será que... Eu até tive um exemplo muito de perto de uma amiga da minha filha, que passou a vida inteira cuidando da avó. Ela não quer a festa, não ia isso, porque eu tenho que cuidar da minha avó. Ela dormia de noite, ela estava morando com a avó, para poder cuidar da avó. Durante a noite ela dormia no chão do lado da cama da avó, porque se a avó precisasse de alguma coisa, ela estava ali para atender. Ela a vida inteira cuidou da avó. O dia que essa avó morrer, será que ela não vai ganhar nada, se eventualmente a herança vai ter sido transmitida para seus pais ou seus tios e ela nada? E aqueles que se dedicam a cuidar, curadores que passam a vida cuidando um outro, abrindo mão de sonhos, de trabalho, de realizações, nada. Por que não reconhecer esses vínculos também? Olha, gente, eu sustento isso desde a primeira edição do meu manual, que agora está na 16ª edição. Hoje eu recebi a capa do livro. Isso são famílias parentais, são famílias de parentes. Não tem nenhum motivo para não se buscar consequências jurídicas nisso. E eu fiquei feliz porque este tema que eu sustento desde lá, né, foi agora discutido dia 12 a 15 de junho na Bélgica, no 18º Congresso Internacional da International Society of Family Law, exatamente essas situações, aliás, com esses mesmos exemplos, que nós temos que nos dar conta que são realidades que existem, né? E que não tem o porquê não se buscar, sabe, respostas que tenham um resultado ético. Porque este é o norte do princípio, é a eticidade das relações. Quase a frase do Saint-Exupéry: você é responsável por aquilo que cativas, sabe, que tem este eventual comprometimento das pessoas. E se existe isso, sabe, então nós temos que ser um pouco mais porosos, né, nesta nossa busca e nessa responsabilidade de buscar a construção de um arcabouço de respostas às pessoas, sabe, com os parcos elementos, às vezes, legislativos que tem. E depois as pessoas vêm falar, não, ativismo judicial e tal, porque o judiciário está legislando. Não está legislando, ele está dando respostas. Porque não pode deixar de dar respostas. Veja, acho que um grande exemplo foi a criminalização da homotransfobia. O Brasil é campeão mundial de morte de população trans. É um dos maiores países do mundo onde se matam homossexuais. Estatística horrível,
E não tem legislação. Por quê? Porque o nosso legislador é preconceituoso. Ele vem com o nome da religião, quando no fundo ele só não quer abraçar essas causas. Veja, o primeiro projeto de lei para reconhecimento de algum direito desse segmento é do ano de 1995. Então, a deputada Marta Suplicy, que nunca sequer levou à votação. O mecanismo que é usado é o mesmo. Um que é contrário, avoca para si a relatoria e senta em cima. E a coisa não anda, a coisa não vai. Né? E simplesmente não tem. E existe uma ferramenta constitucional, que é o mandado de injunção, está escrito na Constituição. Nas hipóteses em que o legislador não regulamenta situações, não legisla em matérias que merecem serem legisladas, dá para se buscar determinados legitimados, buscar a resposta da Suprema Corte. Claro, o Supremo não pode legislar, editar uma lei, porque essa não tem a legitimidade para isso. O que fez? Aplicou analogia. Determinou que se aplicasse a lei do racismo, que também é um crime de ódio, também tem por origem uma postura preconceituosa, se aplica a essas situações a legislação do racismo, até o legislador regulamentar essa situação. Vejam que são construções que acabam moldando essas questões. Vejam o artigo 1790 do Código Civil, que tratava de uma maneira absolutamente discriminatória os herdeiros o companheiro sobrevivente na união estável. O cônjuge, herdeiro necessário, ganhava metade, e o direito de concorrência sucessória, que é aquela fração igual à dos herdeiros, a depender do regime de bens. Essa excrescência que entrou dentro do Código de Processo Civil, do Código Civil. Só que a companheira sobrevivente, esta recebia 1/3 da herança, do que os 2/3 ficariam para parentes até o 4º grau, ou seja, primos, sabe? Porque parece que era uma relaçãozinha meio PTVzona, sabe? Meio fora do contexto e tal. Está na lei. E o que o Supremo fez? Este dispositivo é inconstitucional, não se aplica, virou letra morta. Por quê? Porque a decisão, o que está escrito na Constituição, é que estabeleceu igualdade de tratamento em casamento e união estável. E aquele pendurico de, vamos facilitar a conversão da união estável em casamento, que a lei nunca foi regulamentada, e agora isso pode ser feito diretamente no cartório do registro civil. Este dispositivo não veio para discriminar, ao contrário, veio proteger a união estável, para que as pessoas consigam obter os seus direitos sem precisar entrar com uma ação judicial para o reconhecimento da união. Então, se facilita isso na conversão. Em casamento, qualquer situação está lá com o papel do casamento. É para isso, atende o princípio da igualdade. E se o fundamento foi o princípio da igualdade, claro, o fundamento da decisão não faz coisa julgada, mas, sabe, ela serviu de base e fez esta equiparação no âmbito do direito sucessório entre companheiro e união estável com base no princípio da igualdade. Conclusão, esta igualdade tem que se aplicar também nas outras situações em que há essa desequiparação. Por exemplo, que se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro sobrevivente da união estável também é. Isso vai até lá no direito civil e nos outros ramos também. Sabe? Essa tal idiota presunção da paternidade, que todo filho de uma mulher casada, a lei diz que é filho do marido. Eu acho que é para acabar com aquela insegurança que os homens sempre tiveram, e daí essa sacralização exacerbada da virgindade feminina, por isso que precisava casar com mulher virgem, e se a mulher não era virgem, o homem podia pedir a anulação do casamento, né? Porque ela tinha um erro essencial. Né?
Então, se casa com uma mulher virgem, daí o significado até do vestido branco, e ela não sai de casa, não deixa, não precisa trabalhar, a mulher minha não trabalha e tal, no máximo era professora e tal. Se ela aparece grávida, bom, o filho é do marido, né? E é o que a lei diz. Então, a lei nem presume a filiação, a lei presume a fidelidade da mulher. Então, é que leva a essa bobagem que está, essa presunção de paternidade que está até hoje no Código Civil. Então, assim, ó, eu pensei em algumas questões, assim, sabe, dentro dessa toada do direito das famílias, um pouco do direito das sucessões, sabe, para nós nos darmos conta e nos apropriarmos um pouco dessas situações de vida que precisam ser solvidas, mas sempre com uma diretriz, né? A diretriz da ética, a diretriz da ciência, a diretriz da justiça e do não preconceito. E acho que esse é um compromisso que nós todos temos, sabe? Nós todos que somos da carreira jurídica, que estamos, né, vocês começando um projeto de vida, né? Mas que isso a gente tem que levar, seja o ramo que for seguir. Eu sempre disse, nós entramos numa faculdade de Direito porque éramos contrários àquilo que está torto. E acho que esse ideal tem que nos acompanhar a vida inteira. Se a gente sai do direito, o direito nunca vai ser de nós. Então, era o que eu queria colocar aqui com vocês. Eu não sei se vocês têm algum questionamento. Está aparecendo aqui um monte de coisa, mas não estou conseguindo ler. Gostaria de trocar algumas ideias com você a respeito. Ah, que bom, tem uma aqui, ó. É apaixonado de família por minha causa. Olha só, coisa boa. O legislativo não acompanha, então não tem jeito, o judiciário tem que dar respostas eficientes ao caso concreto. O judiciário levado, né? Temos um problema que é a imparcialidade relativa do judiciário, que muitas vezes deixa os próprios valores e crenças enraizados na sociedade interferir na decisão. Natália, é assim, ó, eu fui magistrada há 35 anos, né, sou advogada há 15, mas não estou defendendo ninguém aqui. É que assim, o juiz é um ser humano. E não dá para dizer que juiz não, sabe, não tem suas crenças, as suas ideologias e tal, porque tem, né? Não deve levar para isso para dentro dos processos, ainda que muitas vezes leve, né? Então, assim, acho que as pessoas têm que professar a sua fé lá, em casa ou na igreja, no culto, enfim, não na justiça, né? Mas nessas questões que têm por raiz esses vínculos de natureza familiar, que são consideradas, seja o que você chamar assim, as pautas dos costumes, né, que é o pessoal chama, quando costume é a busca de retrocesso, isso vai contaminando as pessoas, né? Veja o exemplo desses 2 ministros do Supremo que foram de forma inconstitucional conduzidos para lá, porque a Constituição exige que as pessoas tenham um ilibado conhecimento e uma cultura jurídica, né? E eles só foram para lá porque eles são evangélicos. E eu tenho muito medo é que muitos desses avanços que nós já tivemos e que estamos retroagindo em muitas coisas, no âmbito do direito das famílias, contra, por exemplo, alimentos para as mulheres, ninguém mais dá, que eu não sei muito porquê, ou tiram, depois as pessoas estão recebendo alimentos há muitos anos, dizendo que não estão cultivando os ossos, mas as pessoas estavam fora do mercado de trabalho, muitas ficaram em casa, comprovado isso, né? E que o STJ chega a tirar de ofício, sem às vezes o marido nem ter pedido, às vezes pede redução, sabe? Diz, não, já está 5 anos com alimentos, já está bom, exclui, extingue. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado disso, depois cresce de uma maneira exponencial
e um pouco assustadora, esses julgamentos monocráticos que estão sendo feitos pelos tribunais. Eu tenho um exemplo doloroso agora do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que monocraticamente acolheu uma ação que tinha sido julgada procedente de destituição do poder familiar de uma criança que foi institucionalizada, porque em um ano foi 30 vezes hospitalizada, né, por descuido da mãe, que tem deficiência mental, ficou 2 anos no abrigo, que a mãe nunca procurou. A ação de instituição foi entregue para um casal que já estava há 4 anos, sabe? E promotor, juiz, todo mundo destituiu. A Defensoria Pública recorreu, que é a mania de recorrer, disse, olha, você tem um compromisso, é melhor interesse da criança, né? Não é com o interesse da mãe, que, bom, né? Passou por tudo isso, vieram laudos dizendo que não e tal. E o relator, monocraticamente, que isso não seria caso de decisão monocrática, acolheu o recurso e mandou aproximar, entregar a criança para a mãe, né? Então, foi mandado fazer a aproximação e os técnicos, 17 profissionais, fizeram um laudo muito bem feito, foram atrás desde as primeiras internações da criança, tanto que a mãe está pior do que estava antes, enfim, e mandou entregar. A criança entra em pânico cada vez que ouve falar na tal da mãe, enfim, né? Ele não sabe quem é, não lembra, mas tem lembranças muito perversas. E veja assim, como às vezes a gente tem que buscar soluções um pouco criativas. Tentei buscar a suspensão dessa aproximação. O relator insistiu e eu entrei com nova ação de instituição do poder familiar, dizendo que essa é uma relação continuativa, essas relações de vínculos familiares, e que, como tal, não fazem coisa julgada. Com a ação de alimentos, mudando a situação, possível reversível. E esta é uma situação que também muda, nesse período mudou. A criança constituiu uma filiação socioafetiva, né, que está 2 anos com essa família, e a mãe está pior da situação de saúde que estava antes. Também agora tem um companheiro que também tem problema mental, ela perdeu a casa para o tráfico, sabe? E todos os sobrinhos dela, 7 crianças, estão todas abrigadas também por maus tratos e trabalho infantil. É uma situação nova, né? Que aí lá no escritório disse, mas não achamos nada a respeito, não dá porque eu acabei de inventar isso. Tá? Se alimentos dá para trocar, se a lei diz que situações continuativas se mudam, né, os pressupostos que é possível sempre voltar a juízo, e essa é uma situação continuativa, vínculo e tal, não sei o que, não sei o que. Estou tentando. O que é? É buscar uma resposta, uma saída para algumas coisas. Então é isso, gente. Estamos aqui há quase 1h30, acho que de aula presencial de 1h30 já é um horror, né? Virtual, então, é um saco. Quero agradecer e desejar, assim, muito sucesso para vocês. Não esqueço do que eu disse com tanto coração, sabe? Eu queria tanto poder transmitir para vocês como é gratificante a gente estar buscando, sabe? Tá indo atrás, tá sonhando, não deixe passar esses momentos em nome de outras circunstâncias e tal. Tem que parar de... Eu vou dizer... eu parei de tomar cerveja no final de semana. Mas come e tal. Não, no dia seguinte eu não vou estar tão boa para estudar como tá. Que horror. Não, horror não. Depois eu tenho todo o tempo do mundo para tomar cerveja. Agora eu tenho que fazer. Então, força na peruca. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma alegria estar com vocês. Um beijo, um beijo. Ai, meu Deus.
aí que foi que eu comecei a efetivamente estudar, né, pelos materiais do Estratégia e fazer uma preparação mais imersiva, e aí que eu comento que é aí que eu fui ver o que quero estudar para concurso de verdade. Mas o que realmente fez com que eu conseguisse resultados foi ter um estudo estratégico. Tem cursos que levam você a chegar mais rápido. Tem material que faz você chegar mais rápido, tem métodos que fazem você chegar mais rápido. Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais. E aí que foi que eu comecei